spite. It's all mixed up. Vereados também Marcos, dispensa quase a apresentação. Digamos que o pano de fundo desta conversa será Portugal na queda da Europa. Eu sou de política internacional, portanto peço a paciência para virar este assunto sempre para Portugal. Começo por agradecer a oportunidade de ter esta conversa e o convite para aqui estar e saudando este título maravilhoso deste ciclo que é Europa Improvável. Começamos talvez por aí, Vereado Fernando Marcos. Europa Improvável tornou-se uma Europa improvável? Era já uma Europa improvável ou era improvável a União Europeia? Bem, muito boa tarde a todos. Eu gosto muito de estar aqui com a Cristina, que não só conhecia da escrita. Obrigado ao Marco pela ideia do ciclo e por me convidar mais uma vez para estar aqui. E boa tarde a todos os que tiveram a paciência de aqui vir. A improbabilidade da Europa está também na sua própria, no seu ADN, na sua própria estrutura interna. O professor Eduardo Lourenço dizia aqui há uns anos que, de certa forma, só os franceses é que se sentem verdadeiramente europeus porque não têm alternativa, não é? Porque estão rodeados de Europa por todos os lados. Porque, na verdade, se pensarmos bem, a maior parte dos países europeus interrogam-se acerca do que é ser europeu. Desde logo, Portugal e Espanha são dois países que muitas vezes consideram a Europa só a seguir aos Pirineus. Nós, durante quase 600 anos, a única forma que encontramos para sobreviver na Europa foi construir impérios. Construímos um império na Ásia, depois um império na América, no Brasil, e depois, finalmente, quando já pensávamos que não havia impérios, tivemos 100 anos em África. Não é? E agora estamos outra vez na Europa sozinhos. Os espanhóis, de forma muito semelhante, depois de terem sido, enfim, a grande potência hegemónica da Europa, a verdade é que, por exemplo, um pensador que é um grande pensador da Espanha, mas também um pensador europeu de grande dimensão, o Ortega y Gasset, que chegou a viver em Lisboa durante sensivelmente 2 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, o Ortega y Gasset dizia que a Espanha tinha perdido as luzes, tinha perdido o século das luzes. E que, portanto, a solução da Espanha seria o ir para a Europa. Exatamente, ele dizia isto antes de 14. E apesar de ter vivido 2 guerras mundiais, ele morreu teimosamente dizendo que os europeus deveriam unir-se, deveriam construir uma verdadeira união. Porque, na verdade, já existia um sistema europeu, só que era um sistema de guerra permanente. Ou seja, a Europa tem um sistema de governo, só que é um sistema de governo baseado na gestão da violência e, neste caso, desde a União Europeia, na gestão do desperdício de oportunidades, de desenvolvimento, de cooperação. Não é? Portanto, somos principiantes na paz. Somos principiantes na paz, é verdade. Nós temos, enfim, todos os que estão aqui, provavelmente nasceram já em paz ou no final da Segunda Guerra Mundial e pertencemos, de facto, a gerações que efetivamente consideram que a paz é algo de adquirido, que é uma total falsidade. Não é? A paz tem sempre de ser mantida, fortalecida, reconstruída. Mas só para terminar ainda a resposta a essa pergunta, os alemães têm um problema de identidade enorme. Quem são eles?
Para já há várias Alemanhas. Há uma Alemanha do Sul, bávara, católica, há uma Alemanha do Norte, comercial, há uma Alemanha do Leste, prussiano, e por vezes muitos autores alemães interrogam-se sobre se a Europa deles não será apenas uma Europa do meio, uma Mitteleuropa, não é? Os russos, a mesma coisa. Os russos têm um duplo problema. Eles interrogam-se sobre se são europeus, mas sobretudo são os outros que se interrogam se eles são europeus, não é? Portanto, que é um bocadinho mais grave, não é? Portanto, esta dificuldade de encontrar uma pátria europeia faz parte do destino, mas ao mesmo tempo do encanto da Europa. É isso que explica porque é que nós não temos nenhuma outra parte do mundo onde exista tanta afirmação da procura de uma identidade e da procura de uma presença no mundo como na Europa. De facto, quem conhece um bocadinho do mundo, desenvolvido, emergente, em crescimento, em desenvolvimento, quando regressa à Europa, não pode deixar de sentir que de facto há aqui qualquer coisa de especial. Quem passeia por Itália, por exemplo, Itália, não é? É de facto um museu vivo de memória aberta. Quer dizer, não há nenhum sítio da Europa, fora da Europa que tenha qualquer coisa deste género para apresentar. Portanto, isto no fundo só para não criar nas pessoas um sentimento de que este sentimento de orfandade, de incerteza, é improdutivo. Não, é altamente produtivo. Porque nós temos desenvolvido formas competitivas de afirmação das nossas identidades. E, de vez em quando, lá tentamos construir uma identidade comum, não é? Mas, enfim, depois podemos falar mais sobre isso. Eu penso que o problema fundamental hoje que nós temos não é o da identidade, é o da convivência, é de saber como é que podemos viver em conjunto. Eu acho que aproveitaria para uma questão que foi, de certa maneira, que falámos imediatamente antes desta conversa, que é a ideia de que fala no seu livro que ser português e europeu não tem uma identificação, ou seja, as pessoas não sentem isso, e há muitos portugueses que dizem que vão à Europa. Mas antes disso, é interessante ver até que ponto nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos uns aos outros. Os europeus entre si. Os europeus entre si. E achei muito interessante ter usado o termo a pátria europeia. A pergunta é, Bruxelas poderia ser a pátria europeia? Não, Bruxelas, quanto muito é a capital, poderá continuar a ser uma capital política, fundamentalmente, funcional. Em relação à questão da Europa e de Portugal, eu julgo que não será, é sempre simplificador, mas não será uma simplificação que falta à verdade dizer que tem dias, não é? Ou seja, a nossa cultura tem da Europa uma dupla representação. E, alternadamente, vê a Europa como um caminho de saída glorioso, de emancipação, ou a Europa como uma ameaça e um perigo. Historicamente, nós temos tido isto. Não é? Dar dois exemplos. O nosso grande Antero de Quental, na Conferência do Casino, em maio de 1871. É um texto, é um manifesto de amor à Europa, sobretudo à Europa do Norte, à Europa protestante. Ele faz uma crítica a tudo aquilo que nós considerávamos como parte fundamental de uma identidade, pelo menos a nossa historiografia até ele considerava, não é? O facto de fazermos parte da Contra-Reforma, o facto de termos sido dos primeiros Estados na Europa a ter um Estado centralizado, não é? E o nosso Império. Portanto, ele derruba isso tudo e vai dizer, bom, a Europa que se desenvolveu espiritualmente foi a Europa protestante. Foi a Alemanha, foi a Suíça, foi a Inglaterra, foram os Estados Unidos. Ele até sai da Europa e fala também dos Estados Unidos. Portanto, não admira que mesmo no final, por exemplo, do Estado Novo, nós tenhamos uma corrente dentro do Estado Novo de filo-europeus, de pessoas que queriam, de facto, jovens, como o professor Freitas do Amaral, fazia parte, enfim, da União Nacional, mas que era, de facto, um filo-europeu muito grande, mas talvez o embaixador Franco Nogueira, que foi ministro de Salazar durante muitos anos, escreveu em 71, 100 anos depois do Antero de Quental, um livro chamado As Crises e os Homens, que é um livro muito bem escrito, ele escrevia muito bem. Enfim, posso não concordar muito com muitas coisas do seu pensamento, mas não há dúvida que é um escritor notável. E ele fez talvez o texto que representa mais o outro ponto de vista, ou seja, o ponto de vista de que Portugal
tem uma identidade própria e que a defesa dos interesses europeus está na proporção direta da capacidade de resistirmos às influências da Europa. As influências da Europa nunca são gratuitas. Paga-se sempre um preço, não é? E ele dá vários exemplos, incluindo termina no mercado comum. Agora é o mercado comum, antigamente era o mar aberto, o mar livre, não é? A luta contra a escravatura, tudo boas ideias, mas que depois se voltavam contra os interesses portugueses. Portanto, quer dizer, há esta tensão na nossa cultura, evidentemente que tanto um lado como o outro apresentam argumentos que são válidos, evidentemente. A solução nunca é a solução de uma nação madura, de um povo maduro, de um Estado capaz, nunca é a de escolher um caminho de dissolução, num todo maior, mas também não é o de uma autarquia isolacionista, não é? Portanto, o maravilhosamente ou magnificamente sós também não é a solução, não é? Orgulhosamente sós, não é a solução. E penso que hoje nós estamos claramente numa época da história de Portugal em que temos a confluência destes dois modelos. Eu falei há pouco do professor Freitas do Amaral. Ele fez um discurso, como se recordam, que foi na altura considerado muito corajoso, e até foi, em 10 de dezembro de 92, a favor de Maastricht. Não é? Mas o discurso, lendo hoje o discurso, nós vemos lá estes modelos, estes paradigmas, não é? Esta ideia, não é? De uma Europa benevolente, uma Europa que nos vai ajudar a consolidar a democracia, que nos vai ajudar ao desenvolvimento. O que é, de facto, uma ingenuidade política, não é? Porque a relação entre os Estados nunca é feita em nome de categorias morais. É feita em termos de categorias de interesse partilhado, não é? Evidentemente que ele será o primeiro. Aliás, há pouco tempo ouvi numa entrevista na rádio, ele dizia, bem, e tal. As pessoas também, enfim, têm direito a evoluir, não é? Mas, se me permite interromper, essa atitude de esperar qualquer coisa dos outros é uma coisa também muito portuguesa, ou seja, será que Eu acho que haverá a verdadeira capacidade de gerir os interesses e de os apresentar e de não sair desses carris? Essa é uma excelente pergunta. É difícil encontrar uma boa resposta para essa pergunta, não é? Portanto, justamente, uma das coisas que me parece que é absolutamente forte e que me faz realmente pensar muito é a nossa incapacidade como coletivo, como nação, nesta construção europeia, de construir, com a exceção talvez de um pequeno momento, não é? Um pequeno momento, estou a pensar aqueles anos dos anos 90, quando foi no fundo a consolidação da decisão de Maastricht de ir para o euro, na altura em que tínhamos um primeiro-ministro que era muito respeitado na Europa, o António Guterres, que os primeiros-ministros ouviam no Conselho Europeu, quer dizer, digamos, a proporção de Portugal, ou da voz de Portugal através dele era muito maior do que o peso do país, não é? Portanto, a agenda de Lisboa, enfim. Mas isso foi uma coisa, tinha a ver com o talento dele, não é? Não tinha a ver com mais nada, não é? Portanto, nós não temos, de facto, uma capacidade de construção da agenda política europeia baseada na prudência política, ou seja, baseada na definição do que é o nosso interesse nacional. O professor Adriano Moreira passa a vida a dizer, mas ninguém o escuta, bom, eu escuto, a dizer que nós não definimos o interesse estratégico. E ele tem toda a razão, não é? O que é que nós pretendíamos fazer com a nossa entrada na zona euro? Com a União Europeia, eu penso que era absolutamente imprescindível. Agora, o que é que quando nós partilhamos a soberania monetária e abandonamos também a soberania cambial, o que é que nós pedimos em troca? Devíamos pedir alguma coisa em troca, não é? Ficámos à espera que houvesse qualquer coisa que nos fosse dada. Que estudo é que existiu sobre as uniões monetárias? Qual era a nossa experiência, a nossa academia, os nossos universitários, não é? A quem recorrer, não é? O que houve foi um conjunto de estudos. O antigo ministro Vítor Gaspar foi uma das pessoas que fez parte de uma espécie de corrente laudatória da zona euro que estava em marcha. Os únicos documentos verdadeiramente críticos que nós tivemos, curiosamente, partiram dos extremos, digamos assim. Há um livro de 94, organizado pelo Partido Comunista, que tem 2 ou 3 peças muito interessantes, e há um livro organizado pelo CDS, na altura o Manuel Monteiro, que tem 3 ou 4 textos muito bons. Aliás, o Vasco Dorei, por exemplo, um economista, escreveu um belo artigo. Um jovem chamado Paulo Portas fez um artigo brilhante,
acerca de por que razão é que a zona euro ia ser um grave problema para Portugal. Evidentemente que há um problema de amnésia, não é? Portanto, há uma figura que se chama Paulo Portas, mas não tem qualquer nada, não tem nenhuma ligação a ver com aquele jovem que antecipou coisas como, por exemplo, eu dizia nesse artigo, uma coisa extraordinária, que mostra bem a inteligência desse jovem autor. Dizia ele, uma das coisas mais extraordinárias que vai acontecer com o euro é separar o movimento operário, ele não diz o movimento dos trabalhadores, da ideia da Europa. E isso é inteiramente verdade. Uma das coisas em que nós vemos hoje a Europa a desaparecer é o movimento operário, ou seja, os sindicatos, os partidos, como por exemplo o Partido Comunista, estão a abandonar a ideia da Europa. Estão a deixar a ideia de internacionalismo, que foi uma ideia do movimento operário, a ideia de proletários todo mundo unidos, não é? Que era uma ideia que continuava no século XIX, o ideal iluminista de um federalismo mundial, não é? Isso hoje está abandonado. Hoje o Partido Comunista Francês, hoje está tudo na Frente Nacional. Os eleitores votam todos na Frente Nacional, não é? Até nós já temos um Partido Comunista que diz que é preciso sair do euro, não é? Esperemos que digam baixinho, porque agora parece que vão para o governo, não é? Portanto, é uma situação de facto muito complicada. Nós hoje estamos claramente ao longo da história nós temos tido ideias pró-europeias e anti-europeias em alternativa, não é? Agora vamos ter cada vez mais, agora vamos ter, dentro do corpo cultural e político, vamos ter o aparecimento de ideias pró-europeias que vão ter de encontrar novos caminhos, porque defender a Europa como ela está, eu acho que é um programa condenado ao insucesso, porque esta Europa é uma Europa que nos liquida, não é? Como nação, e que nos liquida como projeto de futuro. Esta Europa traz dentro de si a fragmentação e o conflito. Não é? Se continuar como está, traz com certeza, não é? Portanto, os que defendem uma ideia de uma Europa consistente, dinâmica e pacífica, têm de encontrar uma outra agenda, porque senão o espaço da contestação vai ser ocupado por aqueles que seguem o caminho mais fácil, que é o retorno do recalcado, voltar atrás. Não é? Da maneira como organizou esta sua resposta, eu fiquei a pensar que, por um lado, os portugueses confiam muito na esperança de que as coisas se resolvam, ou seja, provavelmente menos estudos e mais alguém virá que resolve, ou nessa relação desequilibrada de não pedir nada em troca. Por outro lado, também me parece que temos aqui role plays, ou seja, consoante o cargo que se ocupa, pensa-se de determinada maneira, no exemplo que deu. Sim. Será que esta articulação com a Europa, ou seja, no caso, por exemplo, da adesão à zona euro, se não houve estudos verdadeiramente preparatórios e se escolheu estar no pelotão da frente, se isso não tem como uma espécie de tentativa de apanhar a história ou de se antecipar, de dar um passo? Bom, quer dizer... Isto são vários aspectos. Sim, são vários aspectos, eu posso pegar num ou dois. Evidentemente que viver é correr riscos, não é? Portanto, obviamente, não é? Portanto, e a política é uma forma de vida e corremos riscos. Há sempre uma dimensão de aposta, não é? Há sempre uma dimensão de fé, de crença, no sentido técnico do termo. Crença significa apostar em alguma coisa, apesar de a base da crença ser subjetiva e não objetiva. Não é? Claro que há graus maiores ou menores de crença. Digamos que nós, em relação à Europa, sempre tivemos uma fezada na Europa, não é? Ou seja, mas é muito bom ter confiança na Europa. Nós precisamos ter confiança na Europa. Agora, precisamos de cimentar essa confiança numa base sólida, informada, factual. E aí é que nos faltou-nos a capacidade de organizar uma aproximação e uma integração inteligente na Europa, que estava perfeitamente ao nosso alcance. Por exemplo, nós nunca promovemos um verdadeiro debate nacional sobre as questões europeias. Mas, até não o fizemos, e toda a gente sabe que assim, é o que eu vou dizer, é triste, mas é verdade, sempre o fizemos porque algumas das elites políticas sempre consideraram que a Europa era um assunto demasiado complexo para o povo. Sim. E eu digo, o que nós estamos a ver é que a Europa é um assunto demasiado complexo para as elites. Por isso é que chegámos a esta situação em que estamos, não é? Portanto, não é? Portanto, nós nunca tivemos um Ministério dos Assuntos Europeus, não é?
Não, é extraordinário estar nos negócios estrangeiros. A Europa não é negócio estrangeiro, então tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui, não é? O próximo governo, seja ele qual for, o que é que vai ter que fazer? Vai ter que fazer política europeia de manhã à noite, não é? Nós nunca tivemos, por exemplo, departamentos que seriamente identificassem, no Ministério, neste caso dos negócios estrangeiros, que identificassem nos países-chave da União Europeia os nossos interlocutores, as pessoas influentes nas diversas áreas, as pessoas que saibam um bocadinho da cultura e da língua desses países, não é? No fundo, sempre confiámos numa estrutura multilateral, que é importante e deve ser defendida, mas deve ser suportada também pela capacidade bilateral de afirmação, não é? E nunca tivemos uma linha de orientação estratégica. Isso, enfim, pertenci e ainda pertence a um ou outro grupo, agora não tão intensamente, mas durante bastantes anos estive ligado a grupos na Europa, ligados às questões de política de ambiente, não é? Grupos consultivos, ligados a parlamentos, ligados, portanto, a órgãos independentes, pessoas ligadas à universidade, colaborando com a Comissão Europeia no desenho de propostas de diretivas, enfim. E uma coisa que eu reparei é que, por exemplo, os nossos colegas holandeses, enfim, um povo bastante maior, mais numeroso do que nós, não é? São quase o dobro dos portugueses, mas tem uma área mais pequenina, mas é um país médio. Eu fui-me apercebendo que aqueles meus colegas de universidades que lá estavam tinham tido orientações. Ou seja, antes de irem para ali, eles tinham recebido uma orientação política do Ministério, não é? O nosso objetivo nessa área é isto. Nunca ninguém falou comigo, não é? Eu acho que representei bem o interesse português, não é? Eu acho que é quase o contrário, não é? Mas eu tive que tentar perceber qual era o interesse português, interpretar o interesse português, não é? Bom, mas isto acontece a muitos níveis. O engenheiro Carlos Pimenta contava uma história muito engraçada, se me é permitido, quando ele foi no primeiro governo de Cavaco Silva, ele era secretário de Estado do Ambiente, no governo minoritário de Cavaco Silva, e foi na altura que nós tínhamos entrado nas comunidades europeias, e estava em cima da mesa, na primeira reunião em que ele participou, não havia Ministério do Ambiente, era, portanto, a questão da Convenção para a Proteção do Ozono, não é? Portanto, não estava ainda o Protocolo de Montreal, mas era a Convenção de Viena, não é? Portanto, de proteção do ozono. E era a questão da ratificação. E claro que no governo ninguém lhe deu orientações, nem o ministro da tutela, nem o primeiro-ministro, se calhar nem sabia do que é que se estava a falar. Mas há os representantes permanentes, não é? Portanto, a REPER, que tem lá os seus funcionários, que vivem em Bruxelas, e que lhe fizeram com ele o que fazem com todos os novos chegados ao governo, que é um papelzinho a dizer o que é que ele devia fazer. Bom, felizmente que era o Pimenta, não é? Que era o Carlos Pimenta, que era uma pessoa que foi das mais influentes na política de ambiente em Portugal. Então o que é que os senhores da REPER diziam? Diziam, bom, como nós temos duas fábricas e tal, que produzem CFCs e têm não sei quantos postos de trabalho, 20 ou 30 postos de trabalho, eu acho que Portugal deve votar contra. Ou seja, nós entrávamos logo com os dois pés esquerdos, não é? E tropeçávamos e fazíamos um tralhaço. Quer dizer, se houve alguma coisa que efetivamente teve sucesso na política internacional de ambiente, foi de facto o combate à depleção do ozono, a eliminação dos clorofluorcarbonetos. Quer dizer, o país tinha entrado logo a fazer asneira, não é? A fazer asneira. Portanto, mais uma vez ele interpretou o interesse nacional e agarrou naquilo e pôs no cesto da reciclagem, porque é um homem educado, não é? Não atirou no cesto de papéis. Na verdade, deu dois exemplos importantes de pessoas, ou seja, pergunto se o Estado português, quando diz nós, não é exatamente o Estado, mas se o Estado português tem ideia de que tem que defender, ou de como é que tem que se defender, ou como é que pode ouvir as pessoas. Precisamente deu o exemplo das representações permanentes, ou seja, as pessoas que em continuidade pensam os assuntos e em profundidade e que estão ligadas à comunidade internacional. E que fazem geralmente bom trabalho, não quer dizer que depois não cometam um ou outro erro. Sem dúvida, não é? Mas apesar de tudo tem os dossiês, não é assim uma coisa que lhes chega num apontamento. Claro. A pergunta é, portanto, falou
de duas personalidades, o engenheiro Guterres e Carlos Pimenta, se estamos nas mãos de pessoas que estão circunstancialmente no lugar certo, na altura certa, ou se há de facto uma capacidade de projetar em conjunto, não é? Ou seja, se não estamos demasiado dependentes dos ciclos políticos. É mais uma excelente pergunta, não é? No fundo tem a ver um bocadinho com o papel do Estado, não é? O papel do Estado o Estado e a nação, não é? O Estado e a nação. Já falei do Franco Nogueira, vou agora falar no Salazar. O Salazar, num discurso, eu falava pouco, não é? Porque depois da Segunda Guerra Mundial falava muito pouco, mas escrevia umas coisas. E há um texto dele de 51 ou 52, não tenho agora uma precisão, em que ele dizia uma coisa, e que mostra, digamos, uma visão do Estado. Não é? Dizia, em Portugal, pode não ser uma citação 100% rigorosa, mas a ideia é 100% rigorosa. Em Portugal, todos são chamados à nação, mas muito poucos ao Estado. Portanto, isto correspondia à sua visão de déspota esclarecido. Portanto, ele era um déspota esclarecido, o Estado era a sua casa, não é? Ele velava pelo bem-estar dos portugueses, como todos os déspotas esclarecidos velam, ou seja, um déspota esclarecido é alguém que diz o seguinte: sou uma inteligência providencial para o bem destas pessoas que não têm a capacidade de se autodeterminarem, não é? Sem dúvida que eu citei o Salazar porque me parece o exemplo extremo, ou seja, o exemplo de alguém que admite a importância do Estado, mas que admite de uma forma tão extrema e ao mesmo tempo tão concentrada em si próprio, tão providencial. Isso sim é uma característica nossa, o providencialismo, não é? Que acaba por, no fundo, não permitir que o Estado se renove, se refresque, se revitalize, não é? Dou-lhe um exemplo muito claro. Muitas vezes, e há muitas pessoas em Portugal, enfim, nós tivemos muitos refugiados que vieram dos fragmentos do Império, depois da descolonização, e às vezes existe uma amargura em relação à nossa Terceira República por causa da descolonização. Mas a descolonização aconteceu justamente porque Salazar e o seu regime já estavam demasiadamente fossilizados para conseguirem a única saída que teria sido possível e legítima, que é uma saída política. E nós tivemos 850 mil homens em armas, em 3 campos de batalha diferentes, durante 13 anos no todo, a darem ao Estado Novo a capacidade e o tempo para poderem decidir. Não é? Portanto, o fim do Império é o resultado direto da incapacidade de renovação do Estado português. Agora, isso não retira alguma da verdade que a frase do Salazar que citei tem, ou seja, que é a ideia de exigência, não é? Quer dizer, quem ocupa posições no Estado tem que ser alguém que passa por um crivo de qualidade, competência, quer no plano técnico, científico, quer no plano moral também, não é? Quer dizer, e isso, evidentemente, a nossa Terceira República não tem primado, excepcionalmente, por nenhuma dessas qualidades. Temos de reconhecer, não é? Qual é a solução? A solução, justamente, é compreender que o Estado é importante, mas é importante como parte de uma equação mais vasta. Para que um país sobreviva e se desenvolva, é preciso, pelo menos, 4 atores. É preciso que exista um Estado. O Estado significa gente capaz de, nos diversos campos da governação, ter um horizonte estratégico e aplicar políticas públicas. Política de educação, política de ambiente, política económica, política europeia, não é? Política de defesa, política de ciência. E fazê-lo, mas fazê-lo de uma forma o mais informada e participada possível e num horizonte estratégico, quer dizer, não fechando a janela ou a porta quando sai. Quer dizer, o problema da continuidade, o problema de guardar a informação é um problema gravíssimo que nós temos na nossa democracia. De não guardar. Não guardamos, temos entropias sucessivas, por vezes dentro do próprio... É curioso, um partido tem imaginemos um partido que tem uma maioria absoluta e tem 2 governos. Por vezes há uma entropia do primeiro para o segundo governo.
políticas contraditórias. E isso não é possível, não é possível. Quer dizer, no fundo, um país para sobreviver precisa de ter uma estrutura permanente, renovável, mas permanente, de memória. Não é? O papel, por exemplo, dos diretores-gerais. Não é? Portanto, o caso italiano, enfim, só para fazer uma comparação. A Itália é o exemplo de que o Estado, verdadeiramente que importa, é do diretor-geral para baixo. Não é? Porque as crises governativas que existem em Itália no fundo, para saber quem é que é ministro, vice-ministro, primeiro-ministro, quer dizer, é relativamente irrelevante. Porque o Estado que mantém o país a funcionar, esse existe. É por carreira, não é por nomeação partidária. Berlusconi tentou e já conseguiu alguma coisa, mas, enfim, não atingiu ainda a medula, não é? Portanto, nós temos que ter um Estado que seja capaz de ter a memória do interesse comum. Precisamos ter empresas organizadas, o tecido empresarial organizado, com capacidade associativa, com capacidade também de se fazer ouvir, não é? Precisamos ter uma sociedade civil que funcione, nomeadamente na vertente sindical, não é? Precisamos de ter também um sistema académico e científico que seja capaz de produzir, a pedido do Estado, ou mesmo por iniciativa própria, perspectivas, projetos, iniciativas, e servindo ao mesmo tempo o Estado, mas também servindo o setor privado. Porque nós não temos capacidade empresarial instalada para termos departamentos científicos das empresas. Agora, temos uma capacidade universitária de investigação instalada para que pools de universidades e de investigadores e de centros possam, em harmonia e em diálogo, quer com o Estado, quer com as universidades, com as empresas, fazer alguma coisa, não é? E depois precisamos de um sistema financeiro que dê liquidez. Neste momento nós não temos praticamente nada disto, não é? Temos um sistema financeiro, que são os bancos, que só nos dão problemas, não é? Aliás, vejam que com a incerteza governativa, a primeira coisa que começou a cair na Bolsa foram as ações dos bancos, não é? Portanto, e na Europa ninguém sabe, eu costumo dizer muitas vezes que na Europa, e não é só em Portugal, o sistema bancário é um campo de minas. Ninguém sabe muito bem se ao pousar o pé num banco não fica sem ele, não é? Porque uma mina antipessoal ou uma mina anticarro rebentam e vai, enfim, depende, não é? Há uns bancos que são minas antipessoal, outros que são minas anticarros, não é? E uma das coisas que nós construímos foi este governo, recentemente, a partir de 2013, começou a destruir, foi a estrutura científica, não é? Nós tivemos, eu que sou professor universitário, sei daquilo que é que estou a falar, nós tivemos uma hemorragia, uma imigração forçada, 2012, 2013, que já vinha atrás, de muitos investigadores que ficaram, e não se tratou, reparem, não se tratou de uma política europeia, não se tratou de austeridade, tratou-se de, os recursos até nem diminuíram muito, tratou-se foi de uma nova maneira de pensar a gestão dos recursos, baseada numa visão, na minha opinião, pueril de excelência, que acabou por liquidar uma certa massa crítica que se estava a desenvolver. Não é? Claro que há outros países que vão beneficiar com isso, mas não será certamente Não estávamos em condições de ter brain drain, não é? Exatamente, e estamos agora, não é? Exato. De tudo o que disse, eu estava a pensar, e escreve no seu livro, que é sucessiva, alternada, mas permanente quase em preparação dos decisores em muitos setores. Pergunto-me se isso não nos faz aceitar condições inaceitáveis, e falo de 2011 para a frente, de resgate relativamente a Portugal. Bom, e com isto eu gostaria de... A impreparação não é só portuguesa, é preciso dizê-lo, não é? É preciso dizê-lo. Não é só português. No fundo, nós temos aqui um problema que foi antecipado há muitos anos, há quase 200 anos, numa conferência em Paris, de um autor suíço de língua francesa, o Benjamin Constant, que fez uma conferência sobre a liberdade nos antigos e nos modernos. E é uma coisa, eu dou muitas vezes isso nas minhas aulas de algumas disciplinas, e é de facto uma coisa extraordinária como é que o homem há 200 anos, numa altura em que ainda o Napoleão estava vivo, viu as coisas com tanta nitidez, não é? Ele no fundo chamava a atenção para o facto de que a sociedade que aí vinha, que é a nossa, é uma sociedade que tem uma enorme riqueza material. De facto é verdade, se nós compararmos
as coisas que nós temos hoje, a quantidade de gadgets que nós temos hoje, comparativamente com os bens materiais que os nossos antepassados tiveram durante séculos e milénios. Quer dizer, a Rainha Vitória perdeu 3 ou 4 filhos a dar à luz, não é? Qualquer pessoa, por mais pobre que seja, em princípio, se for em Portugal, tem um parto seguro, não é? A diferença que há hoje entre os pobres e os ricos é infinitamente superior àquela que existia, portanto, no passado, não é? Ajude-me outra vez a... Portanto, eu estava a tentar puxar para as condições da Troika e da intervenção do resgate. Se de facto a impreparação não nos faz aceitar... Era isso, tem preparação. Eu tenho que escrever aqui... Condições inaceitáveis. Exatamente. O que dizia o Benjamin Constant era o seguinte, era que lentamente nós íamos ter um problema, que é o problema de valorizar a intervenção no espaço público. Quer dizer, enquanto que os gregos, na democracia ateniense, no fundo, a participação na água para eles era uma coisa óbvia, não é? Porque era um sinal de que eram homens livres. Para nós, nas sociedades industriais, baseadas no trabalho, na inovação tecnológica, a participação na vida pública é um investimento de tempo que poderia ser mais rentável se fosse feito a trabalhar na nossa carreira, na nossa profissão. Portanto, nós temos um problema que é europeu e eu diria mesmo ocidental, pelo menos, não é? Que é a fuga da inteligência de que nós necessitaríamos para fora da esfera pública. Porquê? Bom, se calhar por razões económicas, porque as pessoas são mais bem pagas fora da esfera pública, também se calhar por razões até de natureza de estilo de vida, de qualidade de vida, quer dizer, quem é que quer investir o seu tempo numa vida política ou partidária, não é? Portanto, cheia de suor e às vezes de lágrimas, não é? Mas, enfim, portanto, nós temos de rever, de reconstruir os mecanismos de participação na coisa pública. Mas repare que isto não é só em Portugal. Veja, por exemplo, o governo alemão está cheio de gente que plagiou as teses de doutoramento. Já é o terceiro caso. Não é? Portanto, são os intelectuais falhados que vão, os académicos falhados que vão para o governo. Isto não pode ser. Não é? Agora, não vamos ser moralistas. A responsabilidade também é nossa. Porque considerámos que a democracia estava garantida e que podíamos, portanto, eleger aquelas pessoas de 4 em 4 anos e não cuidar do assunto. E agora isso cai-nos tudo em cima, não é? Ou seja, delegámos demais. Delegámos de forma, ainda por cima, delegámos de forma não muito competente. A incompetência dos que elegemos é também a nossa incompetência como cidadãos. O seu livro, sendo uma análise da atualidade, deste último período, eu não queria dizer recorre, mas usa imensa história, ou seja, usa a história com uma proximidade que não é de livros antigos, digamos assim, ou seja, não tem a ver com coisas que ficaram passadas, a história não como passado. Isso é uma coisa que se faz muito pouco em política e que me parece muito perigoso. Ou seja, eu ligo muito a questões de memória em várias áreas e parece-me de facto que, como diz, há uma entropia muitas vezes até entre dois governos do mesmo partido, ou maiorias. Parece-me que temos sempre esta espécie de síndrome ou de estigma de há uma geração que faz a fortuna, a segunda usufrui dela, a terceira dilapida e a quarta chora. Como é que se sai disto? A memória é fundamental e a história é fundamental. Vamos lá ver. Nós estamos na história, mas o mais importante é que a história está em nós. Não é? Portanto, não conhecer a história, não ter memória da história é uma forma de inconsciência individual ou coletiva. Não é? A nossa identidade como indivíduos e como povos não é uma tábula rasa, não é? Portanto, e a história continua a produzir efeitos, não é? Portanto, cada decisão tomada no passado produz efeitos, não é? Quer dizer, quando a enclítica geração decidiu Ceuta em vez de Granada, a história do mundo e a história de Portugal mudaram naquela decisão. Se tivéssemos ido para Granada, nós teríamos tido um destino que passaria pelas convulsões europeias e compararíamos uma guerra com a Espanha, porque a Espanha estava interessada em Granada, não é? Fomos para a África procurando a Ásia,
E tivemos, portanto, o destino que tivemos, fomos pioneiros na globalização, somos recordados nos sítios mais estranhos do mundo. Estas férias estive na Escócia, nunca tinha ido à Escócia, que também é um caso interessante, porque é um caso de como é que os europeus reagem à incapacidade da Europa a dar respostas. Não é? Na Escócia, a forma como o impasse europeu está a ser resolvido é através do nacionalismo. Não é? Portanto, eu pensei várias vezes que estava num país independente, porque só ouvia falar no Wallace, no massacre de Glencoe, dizer mal dos ingleses, não é? Portanto, isto como turista normal. Mas estava a dizer que na Escócia fiz uma viagem ao Loch Ness num autocarro, e estava lá um conjunto, umas famílias do Sri Lanka, do Ceilão, e eu meti conversa com eles e reparei que tinham uma série de nomes portugueses. E aproveitei para testar uma coisa que há muitos anos na América me disseram, uma bibliotecária de uma universidade indiana, que me disse, olha, não vou contar a história toda porque é para não demorar, disse-me, lá no Sri Lanka, não fiques triste, ela estava a mostrar, tenho que contar isto, ela estava a mostrar o livro escrito à mão na biblioteca do Charles Boxer, que é um grande historiador inglês que trabalhou sobre temas portugueses na Ásia, e ele tinha na sua coleção particular um livro do comandante português que foi derrotado pelos holandeses nos anos 30 do século XVII e que escreveu as suas memórias. Eu estava a ver aquilo, e aquilo realmente é notável, a descrição, enfim, os aspectos militares e os aspectos pessoais, e a senhora, a colega americana, disse-me, olha, mas não te preocupes muito, porque sabes como é que na língua do Sri Lanka se diz ir de mal para pior, ou de cavalo para burro, diz ir do português para o holandês. Mas eu nunca tinha encontrado nenhum, ou melhor, encontrei várias vezes, mas nunca me lembrei de perguntar, mas aquela família simpática, Mendes, um deles chamava-se Mendes, não é? Perguntei, é verdade que... Ele disse, claro, ficaram o senhor a olhar para mim, claro, nós dizemos assim, mal para burro, não é? Portanto, quer dizer, não perceber a forma como é que a memória faz parte, e a história, o que é, no fundo, a história, é a memória desenrolada no tempo, não é? Fazem parte da nossa identidade, é caminho seguro para repetirmos uma série de dramas, não é? Isto levava-nos muito longe, não? Mas neste momento julgo que, de facto, a questão do exercício da memória é fundamental na Europa, porque a Europa, enfim, neste livro eu defendo isso, e não só no livro, a Europa neste momento tinha uma oportunidade soberana para dar um salto no plano político, ou seja, para construir uma escala de racionalidade política que seria de facto uma União Federal. Quer dizer, uma União Federal é justamente uma condição sine qua non para racionalidade económica e proteção dos direitos fundamentais. Para isso era preciso que existisse memória, visão estratégica e a capacidade de confiar no outro. Parece que nenhuma dessas coisas existe. Se não conseguirmos fazer isso, o que vai acontecer é que as feridas esquecidas da memória histórica vão reabrir-se. E vão reabrir-se das formas... já se estão a reabrir na Catalunha, na Escócia, vão reabrir-se entre a Baviera e o resto da Alemanha, na Bélgica, entre os flamengos e os valões, não é? Portanto, na Itália do Norte e em muitos outros sítios, não é? Eu este ano, ou seja, eu gostaria que deixássemos o federalismo um pouco mais para a frente, que era para sairmos aqui com uma ideia positiva. Eu este ano entrevistei dois personagens de peso que me deram uma sensação muito interessante. O primeiro, a propósito da quantidade de eleições que haveria este ano e do que isso poderia determinar, incluindo o surgimento de partidos não tradicionais, como o Podemos em Espanha e o Syriza na Grécia. Entrevistei o Anthony Beaver, que é historiador e é britânico, e o George Friedman, que é um analista político americano. E fiquei com a ideia, depois das entrevistas aos dois, que eles falavam ou seja, que para americanos, ou pelo menos para na dimensão atlântica, ou do ponto de vista atlântico, a Europa é uma amálgama de diferenças que ainda por cima se estão a manifestar muito claramente, como esses exemplos que acabou de dar. Claro. E fiquei pela primeira vez na vida com a sensação de que, visto de fora, é insular.
Insular, nunca tinha pensado num continente como podendo ser insular para lá da fragmentação, para lá da má memória que nós temos, que os países têm uns dos outros, mas insular no sentido de dificuldade de ligação, que mais não seja em primeiro lugar a consciência de si própria e dessa fragmentação. Eu não sei se gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. Bom, voltamos um bocadinho à noção da identidade europeia, não é? Portanto, e aqui temos que depois fazer a nuance com a parte mais política. Mas sem dúvida que muitas vezes nós, quando olhamos para a Europa e procuramos a alma da Europa, não é? Portanto, nas tradições, nós costumamos identificar uma componente judaico-cristã, importantíssima, não é? Que tem a ver, no fundo, com a dimensão religiosa, teológica da nossa cultura. Sem dúvida que isso é um aspecto muitíssimo importante. Identificamos também uma componente helénica, grega e helénica, que tem a ver, no fundo, com a ideia da Europa como o continente onde o pensamento autónomo, a busca autónoma da verdade foi procurada, não é? Portanto, isto é digamos um aspecto absolutamente nevrálgico. Pensamos também em Roma. Roma, de facto, o legado de Roma é sobretudo o legado do direito romano. Portanto, e o direito romano é a base de todos os direitos, sejam eles o constitucional, e até o direito do costume tem uma matriz e tem uma importância fantástica do direito romano, quanto mais não seja por oposição, não é? Mas esquecemos que nós também somos um continente do tribalismo. Nós também temos muitas tribos, não é? Em Portugal isso não se sente muito, porque de facto nós somos um país muito homogéneo. Ficamos aqui para o canto. É muito curioso, há uma animação, podem ver, não agora, não é, que estamos a conversar, mas depois, quando quiser, procurem no Google 1000 anos em inglês, 1000 Years of European History in Animation. É uma animação, 2 minutos e meio, do mapa. É um mapa da Europa a mudar. Aquilo não é completamente rigoroso, porque a Europa mudou tanto que eles não conseguem acertar tudo, não é? Quer dizer, mas é aproximado, não é? Mas pelo menos um movimento. O movimento, não é? E não está lá a Crimeia. Reparem, em 2012 não puseram a Crimeia. E realmente aquilo são as tribos a mexerem. Mas foi a propósito da Crimeia. Não, isso é anterior. É anterior. E foi um amigo meu alemão que estava doente e que me mandou do hospital em 2013. E de facto nós vemos lá, a partir do final do século XIII, nós temos aquele cantinho português que de facto tem as fronteiras mais bem estabelecidas, e não é só as fronteiras mais bem estabelecidas, é a gente que lá está, não é? Quer dizer, e muitas vezes nós temos a noção de que as outras nações ou os outros Estados são assim. Não são assim. A França não é assim, a Espanha não é assim, já percebemos, não é? Não é assim. A Alemanha não é assim, também, não é? Será assim a Noruega? Os mais parecidos connosco são os noruegueses, não é? Mas também não há muito mais, não é? Eu gostaria de passar para esta dimensão, portanto, da crise, ou seja, de como é que recentemente, como muito bem explica no seu livro, passou a haver tanto protagonismo dos governos, digamos assim, principalmente da parte financeira, fala no protagonismo dos ministros das finanças, e se quebra o verniz, ou seja, a propósito do rebentar da crise financeira do euro, fala da passagem das boas maneiras dos Estados às clivagens entre credores e devedores, as más memórias entre países, norte e sul. E quando eu citei quer o Anthony Beaver, quer o George Friedman, era do ponto de vista da paz, ou da consciência da paz. Por exemplo, o George Friedman diz que é uma fantasia dizer que a guerra acabou em 45, a guerra acabou com Maastricht, porque fala da ocupação da Europa, ou seja, a manutenção da paz é feita pela presença mais ou menos insidiosa, quer da Rússia, quer dos Estados Unidos. E nós tivemos uma grande guerra europeia, que foi a dissolução da Jugoslávia. Exatamente. Portanto, não nos podemos esquecer disso. O Beaver diz exatamente que julgavam com um hino, uma bandeira e com não sei o que resolviam a questão da paz. Isso faz lembrar um bocadinho como aqueles historiadores que falam dos 100 anos de paz. Não é? Os 100 anos de paz entre 1815, Waterloo, e 1914, o começo da Primeira Guerra Mundial.
Bem, quer dizer, foram 100 anos de paz, mas tivemos a guerra da Crimeia, a outra, não é? Tivemos a guerra prusso-austro-dinamarquesa, tivemos a guerra civil alemã, que foi a guerra entre a Áustria e seus aliados, a Prússia e seus aliados, a guerra franco-prussiana, tivemos 3 ou 4 guerras dos Balcãs, quer dizer, também, claro, não houve uma guerra sistémica como foi a Guerra Napoleónica ou como foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas houve conflitos, não é? E os conflitos podem regressar à Europa, como o caso recente da Crimeia é um exemplo também Mas houve quem dissesse, inclusivamente, que o conflito na Jugoslávia aconteceu porque não faziam parte da União Europeia, ou seja, como se fosse assim uma espécie de um penso rápido que resolvesse questões de fundo, não é? Pois, quer dizer, houve ali, digamos, enfim, eu por acaso acho que também falo, você fala um bocadinho nisso no livro, que houve uma, bom, isto pode tem um interesse que tem, mas isto corresponde, a guerra começa em 91, com a Croácia e a Eslovénia a saírem, e começa num contexto de afirmação da Alemanha pós-reunificação. Ou seja, foi uma decisão, uma das raras decisões que a Alemanha tomou unilateralmente, reconhecer esses 2 novos países contra a vontade dos outros 11 países, eram 12 na altura, não é? Foi uma decisão autónoma do governo alemão de dar apoio, contra a opinião do presidente Bush pai, que muito sensatamente, a posição americana era uma posição muito sensata, que era a posição de só reconhecer os países a partir do momento em que houvesse uma negociação global para uma dissolução pacífica da Federação, e uma das ideias que os americanos sugeriram foi justamente a de que os países que saíssem, incluindo a Sérvia, teriam depois um caminho de adesão lento, planeado à União Europeia, não é? Mas isso não foi, portanto, a Alemanha agiu unilateralmente, precipitou-se enfim, cá está a memória, não é? A memória, não é? A Eslovénia e a Croácia fazem parte da memória da história alemã, não é? Mas a Alemanha também anda muito esquecida, não é? A Alemanha também anda muito esquecida. Aqui há uns 2 ou 3 anos, o Dr. Ângelo Correia fez uma tese de doutoramento. Agora parece que tem mais tempo livre. E fez uma tese de doutoramento sobre geoestratégia. Aliás, eu fiz parte do júri e a tese estava bem feita. E ele focou um aspecto que eu depois confirmei, in loco, num documento que podemos traduzir como conceito estratégico da República Federal Alemã, que é um documento de política, essencialmente de segurança e defesa. Não é que conseguem escrever o documento sem mencionarem uma única vez a Rússia? Rusland, não aparece lá. Rusland, não aparece lá. Percebe-se? A Crimeia é em grande parte o resultado do esquecimento que, pelos vistos, a Alemanha teve em relação à Rússia, não é? E em relação aos seus pensadores estratégicos, o Karl Klausenhofer e outras coisas mais, não é? Mas, enfim, já estou... a sua pergunta também é uma pergunta que permite assim uma resposta claro. mais aberta. Deixe-me falar-vos de um outro autor americano que até conheci pessoalmente aqui há uns anos, o Charles Kupchan, professor da Universidade de Georgetown, que escreveu em 2013 um livro muito interessante chamado The End of the American Era, o fim da era americana. E é um livro que se lê com imenso prazer e, sobretudo, é um livro de grande exaltação europeia. Ele estava convencido, na altura, que a União Europeia ia mesmo avançar e que se iria tornar numa União Federal. O que para um americano que tem a sua memória faz todo o sentido. Quer dizer, o que nós construímos, esta coisa monstruosa de ter uma União Económica e Monetária, que não tinha uma União Bancária, que não tinha nenhum mecanismo de socorro dos países em caso de choques assimétricos, que não tem um Banco Central que funciona a sério, com as funções dos bancos centrais, que separa a política monetária da política orçamental, que tem uma política fiscal que é de competição selvagem e que não tem coordenação das políticas económicas. Isto para um americano, até um europeu, é suficientemente esperto para tentar corrigir. Mas não é o caso. Não é o caso. Então ele terminava aquele livro com uma grande aposta no futuro da Europa e dizendo, bom, felizmente que temos a União Europeia. Assim não será só a China. A América já está no fim. Mas a União Europeia reerguer-se-á, nós americanos, podemos beneficiar
da boa relação com a União Europeia. Vai ser bom porque a China também assim será mais moderada, não é? Ele escreveu isto em 2013. Eu encontrei-o numa conferência do Estoril em 2011 e perguntei-lhe: Professor Charles Kupchen, do you remember what you wrote in 2003? E ele respondeu-me assim: at least I was right about the United States. Não é? Pelo menos eu tinha razão acerca da decadência dos Estados Unidos, não é? Portanto, eu sugeria agora que nos apresentasse, precisamente para não impedir, que é o objetivo deste livro, não é? Ou seja, traça aqui um quadro em profundidade do Estado da União Europeia e a solução federalismo. Não é solução? Não, quer dizer, eu acho que a solução, vamos lá ver, acho que a solução é a solução para continuarmos a conversar e a viver em conjunto. Não, quer dizer, não é o fim da história. Não é o fim da história, não é o fim da história. Solução partindo destes espartilho em que estamos, não é? No fundo, o federalismo é uma invenção política, é portanto, um grande software político. Foi uma grande invenção, uma grande descoberta. Houve ensaios de federalismo no passado, mas a grande descoberta foi feita pelos norte-americanos, na sua Revolução. Aliás, para salvarem a sua independência. Não é? Portanto, os norte-americanos tornam-se independentes do Império Britânico entre 76 e 83, não é? 75, porque a guerra começou ainda antes da independência. Não é? Depois eles têm uma primeira Constituição, que já ninguém se lembra, que é os Articles of Confederation, que durou entre 81 e 87, 1781 e 87. E depois, quando o país já não tinha o inimigo britânico, mas começou a ter o inimigo interno, ou seja, as cicatrizes internas, não é? Os países, os Estados com escravos, os Estados sem escravos, os Estados agrícolas, os Estados comerciais, os Estados endividados, os Estados credores. Isto é um aspecto muito interessante, porque o federalismo foi uma resposta também à dívida pública. Porque durante a guerra contra os ingleses, os americanos endividaram-se. E endividaram-se Estado a Estado. E, portanto, em cima da mesa estava o problema do que fazer com a dívida pública. E havia uns Estados que já tinham pago muito a sua dívida, outros que não tinham pago tanto. Havia uma enorme discussão. Nós sabemos o que é, porque temos tivemos e temos a discussão na Europa. E, realmente, o federalismo permitiu a mutualização da dívida. Não é? Que só foi feita 2 vezes na América, na história da América. Ou seja, a mutualização da dívida na América foi feita sempre depois da guerra com os ingleses. Foi feita depois da primeira guerra de independência e depois foi feita na segunda guerra. Houve uma segunda guerra com os ingleses, entre 1812 e 1815. De resto, como é que funciona o federalismo? O federalismo funciona, enfim, tentando fazer uma espécie de super síntese, não é? O que é que poderia ser o federalismo na Europa? Bom, evidentemente que nós temos, essencialmente, os Estados e os seus governos, e os seus orçamentos, e as suas constituições. Não é? Que são coisas que já existem. Que existem e que devem ficar e devem continuar. Não é? Nós, neste momento, temos na Europa, para termos uma ideia, para darmos números, não é importante, temos na Europa da UE 19, da União Europeia, da zona euro, temos uma despesa pública de 46% do PIB. 46, há países, a França tem muito mais, não é? 46% do PIB é média, não é? Dessa despesa pública, só 1% é que é despesa europeia, que é a da União Europeia. Ou seja, se considerarmos que a União Europeia é um proto-governo europeu, tem um orçamento de junta de freguesia, não é? 1%. Não é? Em contrapartida, os governos nacionais têm 45% do PIB. O federalismo vai ter de mudar isso. Ou seja, nós vamos ter de ter um orçamento comum, um orçamento europeu, um orçamento federal, na minha perspectiva, pelo menos de 5% do PIB. Ou de 6%, ficar 40% para os Estados e 6% para a União. Até para podermos ter a consolidação orçamental, até para podermos ter contas públicas em ordem. Quer dizer, se nós quisermos ter realmente respeitar os critérios do Tratado Orçamental, nós vamos ter de ir procurar o investimento noutro sítio. Não é? O grande problema português, onde é que está o investimento? Não é? O Estado está falido, as empresas estão endividadas.
Portanto, no fundo, nós temos tido uma política que é uma política de esmagar a economia, as pessoas, as poupanças, as famílias, porque não há, de facto, a criação de riqueza. E tivemos um imenso alívio o ano passado, do 0,9% de crescimento, respirámos um bocadinho, não é? Portanto, se o crescimento não pode vir do investimento privado e público em Portugal, tem de vir de algum lado. E evidentemente que aquela ideia que o Juncker persegue, não é? À sua maneira, sempre uma maneira sempre muito, enfim, peculiar, digamos assim, faz todo o sentido, que é termos um governo europeu que funciona como funciona o governo federal americano, enquanto os Estados fazem contração e austeridade, o governo europeu faz investimento e cria oportunidades de emprego e projetos comuns europeus. Não é? Só que nós não temos nada disso. Nós temos toda a gente na Europa a fazer austeridade, os alemães a fazer austeridade. Não é? É uma coisa, mesmo do ponto de vista meramente intelectual, é uma coisa completamente estúpida. Não é? Não é? E os grandes economistas, nomeadamente os grandes economistas alemães, não defendem essas ideias. Não é? Muito embora os grandes economistas alemães trabalhem nas universidades americanas, neozelandesas, australianas e britânicas. Ou seja, quando diz isso parece que se desiste, não é? Pois, quer dizer, e evidentemente o federalismo é mais do que isso. O federalismo é uma relação de confiança com as pessoas, quer dizer, ou seja, a Constituição Europeia, nós precisamos de uma Constituição Europeia, um pequeno documento, não é o Tratado de Lisboa, que são 2 tratados. É um pequeno documento com 20 ou 30 artigos a explicar as competências de cada um dos órgãos, não é? E porque a Constituição é a condição de nos tornar a nós também cidadãos europeus, para além de cidadãos espanhóis ou portugueses ou alemães, que nós não temos, não é? E também a Constituição Europeia é também a única possibilidade de termos uma apropriação do projeto europeu pelas pessoas comuns. Hoje em dia, para perceber um pouco da Europa, é preciso ser um especialista. Exatamente. A complexificação. É preciso ser. O Tratado de Lisboa, que já não é tão complicado como era antigamente, é, de facto, um exercício de arqueologia recente. É um palimpsesto. Cada artigo tem uma série de rasuras por baixo, não é? E depois não é só, porque o Tratado de Lisboa é o Tratado de Funcionamento da União Europeia e é o Tratado da União Europeia, que não são a mesma coisa, não é? Portanto, a pessoa até tem alguma dificuldade em citar, porque, enfim, Tratado de Lisboa /TUE /TFUE, não é? E depois, enfim, há muita gente, há muitos escritórios de advogados e tal, que vivem disto, não é? Vivem de interpretar e de gerir a nossa ignorância. Agora, se nós queremos que nos sintamos europeus, temos de ter uma Constituição Europeia que nos diga os direitos que temos e os deveres que temos como cidadãos europeus. E não podemos ter um governo de funcionários, não é? Temos que ter funcionários ao serviço de um governo eleito, que é completamente diferente, não é? Um governo eleito tem as pessoas. Exatamente, que responde perante as pessoas, que vem das pessoas, que é eleito a partir das pessoas, e que depois tem funcionários competentes, mas que não se arrogam a posições para as quais não foram nomeados. Não é? Quer dizer, todos aqueles comportamentos deselegantes durante a Troika cá, de funcionários que vinham e que falavam com os ministros, humilhavam os ministros, não é? É uma situação anómala, não é? Anómala. Portanto, isto não é digno de países com tradição republicana, constitucional. Republicana não quer dizer, forçosamente, as monarquias também são republicanas, desde que tenham Constituição, não é? Claro, o federalismo são mais coisas, mas isto é o essencial, não é? O essencial é a ideia de termos, de facto, 2 grandes sistemas de governo, um governo europeu e governos nacionais, em cooperação, mas com autonomia também, ou seja, não haver superposição. O que nós temos hoje é uma coisa insana, porque é a interferência. As negociações com a Grécia roçam a usurpação. Portanto, entrar dentro da política de um país, não é? Portanto, o país a colocar-se numa posição também muito frágil. Portanto, no fundo, é essencialmente isso, enfim, e outras coisas mais, mas isto penso que é o essencial, não é? E, sobretudo, separarmos. Há uma coisa muito importante, é que o federalismo é um software de paz e um software de racionalidade. Porquê? Porque permite a transparência e a visibilidade dos movimentos, digamos assim, e é feito justamente com aqueles que podem ser nossos inimigos. Não precisamos de federalismo numa relação de casal, não é? O amor não precisa de contrato federal, não é? As uniões complexas, onde a possibilidade do conflito pode surgir, até porque já surgiu no passado, é que necessitam de pactos.
dificuldade. E de consenso Ou seja, construídos. quem tem uma completa consciência de si e daquilo que quer, não se sente ameaçado. É evidente. Exatamente, exatamente. Ou seja, dito de outra maneira, tal como a história, a Europa, para além de estarmos na Europa, a Europa tem que estar em nós. Ou seja, eu aqui há uns Sem anos dúvida. fiz um trabalho para o Expresso que se chamava precisamente Ela está no meio de nós, a medir entre diretivas, produtos e políticas o que é determinado pela Europa. E está no meio de nós. Sim, É muito sim. interessante. A Cristina segue estes assuntos há muitos anos e eu leio os seus artigos. O Eurobarómetro mais recente, que foi o 83, o que foi de outono, não, primavera passada, maio, é muito interessante, porque o Eurobarómetro, que mede as atitudes, os comportamentos dos europeus em relação à Europa, está cheio de esperança. Ou seja, nós tivemos um ano um bocadinho menos austeritário, em 2014, e imediatamente as aprovações da Europa aumentaram 10%. Ninguém quer sair da zona euro, ninguém. Os gregos são os que querem mais ficar na zona euro, não é? Toda a gente quer. Toda a gente defende, o cidadão comum, 70% dos inquiridos defendem políticas de refugiados comuns, políticas de ambiente e de energia comuns. Ou seja, os europeus querem mais Europa. Agora, aqueles que mandam neles nas quintas nacionais estão contentes na situação em questão, não é? Agora, não querem perder os seus servos da gleba, não é? Estão contentes por terem os seus servos da gleba às ordens. Aliás, tivemos uma oportunidade agora, com a crise de refugiados e imigrantes, de ver que as sociedades civis se manifestaram, não é? Ou seja, Claro. que as pessoas são diferentes dos governos. Nós estamos no limite do nosso tempo para passar, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao professor Viriato, Sr. Manho Marcos, faz favor. Não sei se há um microfone. Vai ter consigo. Isso, senhor. Eu gostaria que me comentasse duas coisas que são dois movimentos, um que vem de dentro da Europa e outro que é, no fundo, é exterior e condicionante da Europa. Eu tive a oportunidade de ler há uns meses uma obra do Giscard d'Estaing em que ele diz que a Europa, com este número de membros, é inviável e é apenas um espaço de negócios. E é politicamente inviável. E propõe até a criação, certamente leu o livro, a criação de uma entidade nova que se chama Europa mesmo, que teria 7 fundadores e mais 3 ou 4 países, com instituições próprias e depois interligadas com as instituições europeias. Portanto, no fundo, a minha interrogação é até que ponto é que é viável uma união política com membros tão diferentes, com interesses tão diferentes, e depois ligada à parte externa, não é? Que seria a segunda parte, que é, na minha visão, nós vivemos num mundo de guerra económica, para além das outras, de guerra económica, com a maior transferência de riqueza da história do mundo, talvez, dominada por grandes entidades financeiras especuladoras, e que condicionam, portanto, completamente a ação dos governos, não é? Ou procuram condicionar e conseguem em muito lado. Por outro lado, com a existência dos paraísos fiscais, que não estou a ver a viabilidade de desaparecer com eles, desaparece para os Estados-nação, e mesmo que unidos federalmente, a possibilidade de captar impostos e, portanto, de fazer funcionar os Estados, não é? Neste quadro, um bocado negativo, portanto, negativo, não é? Complexo, mas muito negativo e pessimista, até que ponto é que, independentemente da nossa vontade, entusiasmo e amor à Europa, de um ponto de vista histórico e racional, a Europa ainda é possível. Bom, a Europa não é um objeto de amor, não é? Nós podemos amar as pessoas, já é mais complicado amar coletivos e conceitos abstratos. Quanto muito, nós podemos ter uma grande afeição por uma cidade italiana, pelo bairro Alto em Lisboa. Quer dizer, eu acho que se nós pomos o amor no debate sobre a Constituição Europeia, corremos o risco de não ir muito longe. Nós temos de encontrar uma forma de habitação que permita uma coisa fundamental, que é o respeito mútuo. O respeito mútuo, a respiração mútua. A proxémia, ou seja, que a proximidade não seja uma proximidade que esmaga, que retira o ar.
não é? O grande problema neste momento é que nós temos uma parte da Europa que está esmagada pela sua pobreza, pela sua dívida, pela sua incapacidade de iniciativa. E temos todos os cidadãos europeus esmagados pelo facto de não perceberem como é que se pode sair deste labirinto. Todos, sejam alemães, ou suecos, ou holandeses, ou portugueses, não é? Portanto, as duas coisas que fala são, enfim, dariam para muitas conferências, como é óbvio, mas assim em telegrama. Nós chegámos aqui onde estamos também por causa de ideias como as ideias do Sr. Giscard d'Estaing e do Sr. François Mitterrand, ou seja, uma espécie de maneira majestática ao Luís XIV de fazer política. Não é? Portanto, ou seja, os grandes desenhadores de planos fantásticos, onde as pessoas não entram. Não é? Uma das coisas mais surpreendentes para quem estuda estes temas na sua raiz histórica é ver a quantidade mínima de pessoas que participou na decisão de construir a zona euro. Mínima. E a forma como essa quantidade mínima de políticos e conselheiros de políticos ignorou olimpicamente os apelos à sensatez que vieram dentro da Europa do meio académico, por exemplo, e fora da Europa de muitas pessoas que sobre ela se debruçaram. Portanto, vir agora propor que a Europa se desmante, como o Sr. Hollande, que aliás é um homem que, enfim, que me abstenho de caracterizar, e que veio também com uma ideia absolutamente tonta, não é, de voltar à Europa inicial. Essas pessoas fazem-me lembrar aquelas pessoas que de manhã, depois de abrirem uma pasta de dentes, não é, querem meter outra vez o resto dentro da nada, já não se consegue. Vamos dizer o quê? Nós precisamos de refundar a Europa, mas precisamos de refundar a Europa com aqueles que já estão na Europa, não é? Evidentemente. E se os povos disserem, porque eu defendo que isto tem que ser uma refundação democrática e que as pessoas têm que ser consultadas, mas tem que ser um processo pensado com tempo, tem que ser uma discussão racional, não pode ser uma discussão referendária, tem que ser uma discussão que poderá passar por referendos, mas não só por referendos, e sobretudo terá de passar por uma análise custo-benefício, que é fundamental. As pessoas têm o direito e o dever e a obrigação de serem informadas sobre os custos de continuar como estamos ou os custos de mudar. Não é? Quando, por exemplo, se diz vamos sair da zona euro, bom, ok, então digam-nos quais são os custos da saída da zona euro. Também temos que fazer os custos de continuar desta forma, não é? São duas contabilidades terríveis que apenas nos levam a uma conclusão, que temos de mudar as regras do jogo, não é? Mas, na minha opinião, não é saindo da zona euro que resolvemos o assunto. Quanto à questão da competição económica, bom, a competição económica é também a interdependência económica, não é? A interdependência económica. Não há competição económica que não tenha também alianças estratégicas. Não é? A China e a Alemanha competem economicamente, são as duas potências exportadoras, mas também têm muitas zonas de interesse comum. Não é? Portanto, a indústria chinesa exporta para a Alemanha exporta os seus carros, ou exportava, enfim, para a China, não é? Vamos ver. Portanto, e não me parece que nós estejamos condenados a encarar a economia como um campo de batalha onde a cooperação não possa ter, digamos, um resultado positivo. Tanto mais que nós temos tarefas comuns, temos tarefas em matéria de política energética, em matéria de infraestruturas, de combate às alterações climáticas. Quer dizer, há muita coisa que nós temos a fazer, que podemos e devemos fazer, portanto, em conjunto. Agora, Foucault, na sua observação, e eu concordo inteiramente consigo, a grande desilusão, se quisermos, dos últimos 7 anos, que foi exatamente a incapacidade de domesticar o sistema financeiro. A verdade é essa. Ou seja, nós tivemos a crise onde estamos metidos, é uma crise mundial, uma crise financeira. Nós juntámos à crise financeira o facto de termos uma Europa disfuncional. Portanto, nós estamos pior porque a crise financeira começou na América, transmitiu-se à Europa e nós demos as respostas erradas, não é? Mas importa não esquecer que esta crise é uma origem num sistema financeiro que de facto é tentacular, é global, é desregulado, é rápido, veloz, etc. E todas as promessas que foram feitas de regulação do sistema financeiro ficaram basicamente, algumas foram, mas o essencial ficou no papel, não é?
E, portanto, aquilo que hoje o grande risco que existe é, justamente porque continuamos a ter um setor financeiro muito, como eu disse, um campo minado, muito fora de escrutínio, muito fora de regulação. A banca sombra é muito maior do que a banca que paga impostos, que é funcional. Nós podemos ter um novo sismo, não é? Portanto, e isso, mas mais uma vez, só podemos regular o sistema financeiro mundial se tivermos formas de governação globais. Se tivermos como dizem os chineses, se tivermos um sistema multipolar organizado, não é? Em que a União Europeia deverá ser esperemos, tenhamos o juízo suficiente para se nos sentarmos na mesa, não é? Os Estados Unidos, com certeza, a Índia, o Brasil, se tiverem juízo também, a China, portanto, e serão essas entidades, e não tanto o G20, que é um grupo importante, mas que é demasiadamente largo, digamos, para as tarefas fundacionais que é preciso realizar, poderemos, digamos, continuar a conversar e continuar a história, não é? Mas tem razão, o que disse, as duas observações são pertinentes e eu comungo das suas inquietações, inteiramente. Mais alguma pergunta? Eu gostava de passar aqui que fala da desvitalização da confiança democrática. Ou seja, no outro extremo do Eurobarómetro, que é a facilidade com que se mostra entusiasmo pela Europa, os cidadãos, pelo menos, na medida em que são ouvidos, está nos antípodas, acontece ao mesmo tempo que a abstenção sobe, ou seja, o Parlamento Europeu, que poderia ser de facto um instrumento de aproximação, mas atuante, de repente são as eleições que têm maiores abstenções e as abstenções nacionais também só têm subido. Exatamente, nomeadamente em Portugal. Nomeadamente em Portugal. Ao contrário do que se disse. Contra a enorme expectativa que toda a gente tinha, não é? Chegamos à conclusão é que o que aconteceu em 4 de outubro foi que houve menos assembleias de voto. Exatamente. Menos eleitores concentraram-se em menos espaço, deu a ideia de que havia mais eleitores. Exatamente. E também a vontade de que a abstenção de muitas pessoas, de que a abstenção. Sim, a questão da imigração, não é? Sim, a questão a questão da imigração. Ou seja, são contradições que acontecem no mesmo tempo. O Eurobarómetro tem dado sempre uma coisa consistente, que me parece muito curiosa. É que, mesmo nos momentos de maior desconfiança em relação à Europa, estou a falar de 2012, 2013, o cidadão europeu desconfia sempre mais do seu governo nacional. Não é? Lá teremos as razões para o fazer, não é? Portanto, quer dizer, desconfia de tudo, não é? Mas a desconfiança ainda é maior em relação aos governos nacionais. Portanto, eu penso que isso dá também uma certa ideia da crise da confiança nas instituições democráticas, não é? Portanto, e isto aparece em países com culturas completamente diferentes, não é? Sim, mas é de facto um problema, se pensarmos no futuro imediato e no futuro a uma década, perceber que as gerações mais novas acham que não vale mesmo a pena votar. Quer dizer, eu há bocadinho falei no amor, mas agora tenho que falar de outra categoria. Falei do amor pela negativa, mas agora tenho que falar de um sentimento pela positiva. Eu acho que nós precisamos, para construir coisas em conjunto, precisamos de algum grau de entusiasmo, não é? Sem entusiasmo não se consegue fazer nada, não é? E o entusiasmo implica sairmos de nós próprios, sairmos em direção ao outro, aos outros, não é? E realmente a Europa está numa posição extremamente defensiva. E dentro dos países europeus nós estamos fechados nas nossas próprias bolhas individuais, não é? Estamos nas nossas posições. De facto há uma coisa, um sujeito que aparece muitas vezes na história europeia, que é uma espécie de paralisia provocada pelo medo quando não existe projeto de futuro. E esta Europa não vai sobreviver muito tempo sem projeto de futuro e sem uma esperança, não é? E sem um entusiasmo na capacidade de mudar as coisas. Não é? Dedica o seu livro às pessoas que fizeram Erasmus. Que fazem, exato, que fizeram, que fazem, claro. Que na verdade, isto é dito por mim, a minha opinião, fizeram muito mais do que qualquer espécie de programa de Estado ou institutos de promoção dos países, ou seja, as pessoas foram ver
Que é uma coisa extraordinária, não é? Quando, nas descobertas ou nas viagens, se fosse o que fosse, as pessoas foram, as pessoas viram, ou seja, fizeram muito mais, não é só a reciclagem que os mais novos põem os pais obrigam os pais a fazer, mas é precisamente isso, é de conhecer os outros diretamente. Apesar de tudo, o Erasmus é pouco, é numa das áreas mais importantes, que é a da educação, mas sem dúvida. Eu diria um bocadinho, nós na Europa, de certa forma, temos uma coisa parecida com o que aconteceu na Itália, depois da unificação italiana, não é? Há uma célebre frase do ministro do Cavour que dizia, já temos a Itália, só nos falta fazer os italianos, não é? Não. Porque realmente a Itália também é muito fragmentada, o próprio italiano era falado por pouca gente, o toscano, não é? E a construção nacional, que aliás é um processo que ainda está em curso na Itália, como se sabe, é uma coisa que demora, não é? E de certa forma, a condição de possibilidade para construirmos uma Europa onde as pessoas se conheçam melhor é realmente através da política, através de políticas que permitam maior proximidade. Schengen foi um grande acontecimento, permitir que as pessoas circulassem. O Erasmus foi uma forma muito interessante de pôr jovens a conhecer os países e a ultrapassar os mitos e as ideias completamente falsas que todos nós temos acerca uns dos outros. Que todos nós temos acerca uns dos outros, não é? E isso será uma coisa, com certeza, que o tempo, se a Europa se salvar a si própria, não é? O tempo irá, com certeza, beneficiar. Nós não vamos chegar a nenhuma conclusão, vamos chegar apenas à conclusão de que somos todos demasiado humanos, não é? Portanto, e que não há mistério nenhum na condição nacional de cada um de nós. E vamos chegar à conclusão também que, em conjunto, conseguimos enfrentar os perigos melhor do que separadamente. Isso com certeza que sim, também. Se não há mais nenhuma pergunta, nós ficaríamos por aqui. Agradeço muito a Viriato Cermanho Marques por esta oportunidade desta conversa e pela vossa presença. Obrigada. Obrigado.